Gente, bom dia. Informando que nossa reunião está sendo gravada para disponibilização no nosso canal do YouTube. Estamos iniciando hoje a segunda reunião referente ao planejamento das nossas apresentações do Censo SUAS, da OC Assessoria. Me chamo Otávio Carlos, assessor técnico aqui da OC Assessoria. E hoje nós vamos falar sobre o Censo SUAS da gestão e do Fundo Municipal de Assistência Social. Vou compartilhar aqui a nossa tela para que a gente possa ver. Bom, como é outra equipe, né, digamos assim, apesar de alguns participantes sejam os mesmos, mas nós vamos reforçar aqui os pontos referente aos cuidados, né, no censo. Então, a questão do prazo, que a gente já falou ontem, mas é importante ressaltar, o censo estava previsto para abrir segunda-feira, dia 16, foi prorrogado sua abertura para o dia 23, e essa abertura será para todos os formulários, né? Ano passado você tinha alguns formulários que abriam antecipadamente, outros depois, uns fechavam antes, enfim. Agora você tem um prazo único para todos, que acreditamos ser bem mais eficiente. Estão visualizando aí, né, a apresentação, só para confirmar? Então, né? Ok, Estamos sim, Otávio, tudo perfeito. ok. Então vamos lá. Aqueles lembretes iniciais, o acesso se dá através da senha do GovBR. Então, o técnico ele tem que ter o perfil adequado no SAA e acessar com sua senha do GovBR. Caso algum usuário precise acessar o censo e não estiver conseguindo, um problema de acesso, a assessoria dá esse suporte para fornecer esse perfil adequado ao usuário, certo? Orientamos que o preenchimento ele seja feito previamente com a equipe no formulário impresso, com as devidas assinaturas, para posteriormente ser lançado no sistema, tá? A atualização prévia do CADSUAS no que diz respeito aos endereços das unidades e aos recursos humanos, ela se faz imprescindível antes do preenchimento. Então, como a gente reforçou ontem, se a secretaria mudou de endereço, ou mesmo que não mudou, se teve reforma, mudou a estrutura física, então tudo isso deve ser analisado previamente. E principalmente a questão de recursos humanos. Profissionais que estão atuando no órgão gestor, então tudo isso tem que ser já inserido antes da realização do censo no sistema, porque caso haja alguma mudança, ele vai remeter lá para o CADSUAS para fazer essa alteração, tá? As informações, isso aqui é mais para a questão do CRAS, mas alguns pontos ele pergunta, né? Ele considera o mês de agosto de 2023 e os últimos 12 meses ele define o período. Eu vou escolher aquele mês que eu estou informando, certo? Então, se eu estou informando em novembro, eu vou escolher lá os 12 meses a partir de novembro, tá? As mudanças na gestão foram mais no bloco 3, certo? Aí, ele pergunta a existência e a vinculação de outros conselhos, daqui a pouco a gente vai visualizar, identificação no território das locais de exploração sexual ou situação de trabalho infantil, pergunta sobre a realização de consórcios públicos, pergunta informações sobre o conselho tutelar, a articulação com a defesa civil e iniciativas voltadas a cooperativas ou empreendimentos solidários, tá? Basicamente foram essas as mudanças que a gente teve da gestão. No nosso grupo, a gente já postou o link de acesso. Também no próprio vídeo do YouTube vai constar esse link, certo? Para facilitar quando vocês forem fazer o preenchimento. Então vamos lá, vamos direto para o censo da gestão municipal. Essa parte da identificação, né, ele já vai puxar direto do CADSUAS. Sim, eu vou fazer a mesma metodologia de ontem. Eu vou lendo as perguntas e algumas alternativas, a gente vai só exemplificando. Então, a mesma pergunta ele fez no ano passado, né? Se a secretaria ela é exclusiva ou se tem outras políticas. Se tiver outras políticas, ele pergunta as outras políticas. Geralmente, as secretarias elas são juntas, né, com trabalho, emprego e habitação, né? Geralmente as secretarias são centras, né? Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social. É o mais comum, certo? Que a gente tem. Otávio, aqui no município a gente também faz a segurança alimentar.
Tá, mas isso está definido na lei, no nome, ou seja, toda secretaria na estrutura administrativa da prefeitura tem lá as atribuições. Então, tem que ver se essa atribuição também da segurança alimentar é uma atribuição que está vinculada à Secretaria de Assistência Social, tá? Aí vamos lá. Indica abaixo as áreas que estão constituídas, isso aqui é importante, como subdivisões administrativas, departamentos, gerências, coordenações na estrutura do órgão gestor. Vamos lá. De maneira formal, eu só posso informar quando eu tenho uma lei que estruturou essa área no município. Eu tenho lá a lei da estrutura administrativa, lá tem a Secretaria de Assistência Social. Eu vou deixar. Eu tenho a estrutura da Secretaria de Assistência Social e digo que no órgão gestor eu vou ter a gestão do SUAS, a vigilância, a gestão do trabalho, tal, tal, tal. E lá na criação dos cargos, eu criei lá os cargos. O cargo de coordenador da gestão do SUAS, coordenador de vigilância socioassistencial e assim por diante. Então, se eu tenho isso definido em lei, definido na estrutura administrativa, aí eu coloco sim, na estrutura formal do órgão gestor. Ah, não, Otávio, eu tenho uma pessoa, por exemplo. Eu não tenho isso definido em lei, mas eu tenho uma pessoa que responde pela vigilância socioassistencial. Aí eu vou colocar o quê? Sim, de maneira informal, tá? E se eu não tenho ninguém, eu digo, não, eu não tenho ninguém que faça esse trabalho. Realmente é uma área, por exemplo, gestão do trabalho. Pessoal, olha, a gente não tem uma área, um profissional específico, exclusivo, para fazer essa parte de gestão do trabalho. Aí eu vou colocar o quê? Não constituída. Pode falar, Silvana. Por exemplo, lá em Serrinha a gente tem a coordenação de vigilância socioassistencial. Aí seria assim na estrutura formal, né, do órgão gestor. E do trabalho, tem coordenação definida do trabalho. Aí seria de maneira informal. Então, assim? essa coordenação da vigilância, Silvana, você tem que pesquisar na legislação do município se ela está formalizada em lei, decreto, alguma coisa que regulamentou, tá? Lei, decreto, portaria, alguma coisa que regulamentou. Se está devidamente regulamentado através de algum normativo, sim, na estrutura formal do órgão gestor. Agora, no caso de lá, eu entendi. Tá sim. entendeu? Entendi. Bom, agora, se só. Não, está definida a pessoa, mas ainda não foi feita uma lei, um decreto, alguma coisa regulamentando. Mesmo que eu tenha aquela pessoa exclusiva, eu vou colocar o quê? De maneira informal, tá? E se eu não tenho ninguém exclusivo, é algo assim que é tratado esporadicamente por alguma outra pessoa, né? Ali para apagar um fogo, uma coisa assim, aí eu vou e coloco não constituída, tá? A mesma coisa, por exemplo, dessas áreas da proteção social básica. Então, por exemplo, não é o teu CRAS, não é o teu CREAS, é o quê? É eu ter a área no órgão gestor responsável por isso. Por exemplo, eu vou dar o exemplo, se eu não me engano, de Jucurutu. Jucurutu tem lá, acho que foi na lei de criação da secretaria, inclusive tem os cargos comissionados. Coordenador da proteção social básica, coordenador da proteção social especial, entendeu? Aí você nota que você tem o quê? Alexandria tem, ó. Perfeito, Maia. Pronto. Justo. Aí você tem o quê? Eu tenho o meu CRAS, eu tenho o meu serviço de convivência, que são as unidades que executam os serviços, e dentro da estrutura do órgão gestor, eu tenho o quê? Eu tenho o meu responsável por toda aquela proteção. Então, ele não é o coordenador do CRAS, ele não é o coordenador do serviço, não. Ele é o responsável pela proteção, entendeu? Se isso está definido, estruturado, definido em lei, ok. Sim, na estrutura formal, como o Maiara acabou de exemplificar o caso de Alexandria. Se não, eu tenho uma pessoa aqui que é um cargo comissionado que era outro nome, sei lá, digamos, é um cargo comissionado de coordenador de programas, e eu defini que essa pessoa ia coordenar a proteção social básica. Então, se isso está apenas definido informalmente, eu vou colocar lá o quê? De maneira informal. E se eu não tenho ninguém, olha, eu não tenho ninguém, eu só tenho lá o coordenador do CRAS. Então, eu não tenho essa área definida, certo? Então, eu coloco não constituído, certo? Seguinte, gestão do SUAS. Ele vai Só pegar... uma coisa, Otávio, nessa parte aí de finanças, a gente, gestão financeira e orçamento.
Aí, no caso, é o gestor e o tesoureiro, ou tem que ser específico um gestor financeiro e orçamentário? Perfeitamente, boa pergunta, Mária. Aqui veja bem, como era que seria a lógica de funcionamento? Isso em municípios pequenos é até mais difícil da gente conseguir visualizar, porque veja bem, nós deveríamos ter uma área de gestão do fundo municipal só para atuar lá na secretaria, que vai fazer o quê? O planejamento da execução dos recursos, digamos, chegou o recurso do Procad SUAS, para estar atuando junto ao conselho, junto à coordenação, para fazer o planejamento desse recurso, fazer lá o projeto executivo, para estar planejando as licitações junto com o setor de estação da prefeitura, para estar acompanhando o saldo das contas, para estar acompanhando se foi gasto o recurso com o IGD, do IGD com o conselho. Então, toda essa parte de gestão financeira e orçamentária seria um setor responsável por isso. Tipo, não, hoje eu não tenho, eu sou ordenadora de despesa, mas eu quem paga as contas, eu quem faço tudo isso. Tipo assim, é meu secretário que faz. Então, não é considerado, entendeu? Tipo assim, acaba Então, que no caso, ele vai marcar, não no caso, constituído. não constituída. Porque você não tem esse departamento, você não tem essa área. Quem faz, na verdade, assim, você, enquanto secretária, faz a gestão financeira enquanto ordenador de despesa, né? Mas você não tem um setor que lhe auxiliasse para dar todo esse suporte nessa área, né? Que seria todo esse planejamento financeiro orçamentário. Por exemplo, para estar discutindo com a contabilidade, a questão do orçamento, enfim, tudo isso seria um setor, digamos, responsável. Porque o que ele quer saber é justamente isso. Não é só se o trabalho é feito, ele quer saber se não, eu quero saber como é que você está organizado. Tipo, não é, tá, mas eu faço tudo, eu não posso colocar. Aí a gente tem que refletir, não, o que é que ele quer saber? Ele não quer saber se você está fazendo, né? Porque, por exemplo, nós da assessoria, nós recentemente discutimos o orçamento daí, né? A gente fez discussões de orçamento. Mas ele não quer saber se a discussão do orçamento foi feita, ele quer saber se você tem uma estrutura administrativa responsável por fazer esse trabalho, entendeu? Que é esse o ponto. Enfim, aí seguindo o bloco 3 da gestão. Então, aí ele pergunta da lei municipal de regulamentação do SUAS, se tem e qual foi a última atualização, tá? Nos últimos 12 meses, se recebeu algum apoio técnico do Estado, lembrar que nós tivemos, né, diversos apoios técnicos do Estado, virtuais, né? Teve aquele do Cadastro Único, do Procad SUAS. Então, é interessante ver, né, a gente fazer esse recorte, né, para estar identificando. Teve um município, por exemplo, Santo Antônio, recebeu uma visita presencial da equipe técnica do Estado. Eu não sei se mais alguns outros municípios receberam, mas teve vários municípios que receberam essas visitas de apoio técnico do Estado, certo? Pergunta do Plano Municipal de Assistência, pergunta se tem ouvidoria. Aí a mesma coisa, ouvidoria. É o ter formalizado, publicado em sites, publicado e divulgado nos canais oficiais. Eu tenho um ouvidor devidamente nomeado para responder os casos denunciados, entendeu? Então, isso tudo aqui. 8. Existência de conselhos vinculados à secretaria, tá vendo? Isso aqui é uma novidade. Então, ele pergunta se existe todos esses conselhos e pergunta se ele é vinculado à assistência social, administrativamente, tá? CMDCA, idoso, pessoa com deficiência, mulher, segurança alimentar, LGBTQIAP+, igualdade racial, direitos humanos, certo? Todos esses conselhos. Seguinte, aí ele pergunta como é o acompanhamento do município em relação à CIB. Se vocês acompanham, por exemplo, a maioria dos gestores, eles participam do grupo do Coegemas, que as deliberações da CIT são, com certeza, publicadas nesses grupos. Então, não, eu acompanho, eu participo das reuniões, eu recebo os boletins informativos, a pauta da CIT, da CIB, as deliberações, então tem que ver até que ponto vocês estão envolvidos com essas deliberações. De que maneira o município acompanha as discussões do Coegemas? Eu acredito também que a maioria dos municípios estão sempre presentes, né? A gente sempre vê os secretários participando das reuniões, também acompanhando todas as discussões. E se o município
possui um levantamento que aponte as pessoas em situação de rua. Aí aqui se você fez um levantamento específico. Não é tipo, eu vou lá no SECAD e vou filtrar lá a pessoa em situação de rua, lá do CAD. Não é isso. É se eu fiz um censo, se eu fiz uma procura, se eu fiz um trabalho de identificação de pessoas em situação de rua, tá? Caso sim, o número. Sim, um ponto que eu não expliquei, mas vem, desculpa, até como a gente já fez ontem, mas sempre atentar para os pulos, né? Então, ele já, esses negritos em vermelho, ele sempre diz: se eu não tenho um levantamento, eu vou pular para a questão 15. Então, não vou responder a 12, nem a 13, nem a 14. Então, sempre atentar para esses negritos, certo? Quando é resposta única, quando admite múltiplas opções ou quando tem pulo. Eles sempre estão colocando aqui esses negritos, essas informações, tá bem? Então, pergunta o quantitativo, pergunta como foi realizada, e adiante, o órgão gestor realiza as seguintes atividades de monitoramento da qualidade dos serviços, né? Faz visita técnica, produção de indicadores, etc. Se o órgão gestor utilizar algum sistema de informação próprio para gerenciar a assistência, ou seja, esses aqui não são os sistemas do Ministério. Se eu não me engano, o Jucurutu está com um aplicativo, o menino da vigilância lá desenvolveu um aplicativozinho lá específico, só para o acompanhar. Oi? Era bom fone de ouvido. Pois não, Vilma, quer falar? Mas sozinho. Está sem querer. Oi? Quer falar, Vilma? Espera aí, só um minutinho. Só um minutinho, espera aí. Onde é o microfone? Pode falar. Acho que não era com a gente, não. Eu acho que ela estava falando com outra pessoa e pediu para aguardar. Isso, pronto. Aí tem essa questão do sistema. Então, não são sistemas do Ministério, são sistemas, se tiver um sistema próprio. E aí ele pergunta o que é que esse sistema permite fazer. E aí está todas as opções aí. O município faz parte de algum consórcio público na área da assistência social. Se sim, ele vai perguntar para que tipo, por exemplo, tem municípios, Serrinha, aí eu não sei tecnicamente, mas eu acredito que a gente pode colocar que não foi chamado de consórcio, foi chamado de foi um termo de colaboração, uma coisa assim, que é a família acolhedora, né? O município, a gente tem dois municípios, tem Tangará, que tem essa situação, que atende a todos os municípios da comarca, e tem também Santo Antônio, nessa mesma situação, que atende esse município da comarca, inclusive Serrinha. E aí pode marcar que sim, seria para a oferta de serviços de acolhimento, seria essa opção aqui, né? 20. A assistência social identificou a existência de locais de exploração sexual de crianças e adolescentes no município, se tem, ou situação de trabalho infantil, a mesma pergunta. E aí ele pergunta se os locais identificados com ocorrência de trabalho infantil, né? Se foi rua, feira, enfim, os locais. Pergunta se existe conselho tutelar, se o conselho tutelar é vinculado administrativamente à Secretaria de Assistência, a maioria sim, mas tem municípios que não é. A quantidade de conselhos tutelares, de conselheiros tutelares existentes no município. E pergunta se a assistência social tem articulação com o órgão da Defesa Civil, certo? Pergunta se o município possui algum programa próprio de transferência de renda. Tem municípios, por exemplo, Alto Rodrigues tem programa próprio. Santo Antônio aprovou a lei, mas ainda não implementou, mas são esses casos. E pergunta se esse programa está sob a gestão do órgão gestor da assistência. Pergunta se o município tem diagnóstico socioterritorial e qual foi o ano de elaboração. Pergunta se a assistência social desenvolve programas ou projetos voltados à organização de cooperativas ou empreendimentos de economia solidária. Caso sim, ele pede especificação. E caso não, vai pular para seguir. Pergunta se a assistência social desenvolve ações ou programas de formação de qualificação e capacitação profissional dos usuários, certo? E de que modo? Se o município realiza acompanhamento contínuo da execução do plano,
Se o planejamento da utilização dos recursos do GDSUS foi aprovado pelo Conselho, lembrando que a partir do momento que se aprova o plano de ação, né, a gente tem essa aprovação. Quais foram as principais ações realizadas em 2022 com os recursos do IGD-SUAS? E aí vocês têm que ver quais foram as despesas de 2022, resgatar lá os relatórios, né, financeiros, para poder estar respondendo, certo? Quais estratégias de fomento à participação dos usuários são utilizadas pelo órgão gestor do município? 4, serviço. Pergunta: o município oferta serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiências e pessoas idosas? Isso aqui tem que bater com o censo do CRAS, né? Entendeu? A gente falou ontem no censo do CRAS, então isso aqui tem que estar muito, assim, basicamente eu estou respondendo sobre o mesmo ponto, certo? Então, tenho que procurar com o CRAS essa relação, tá? Não pode o CRAS dizer que não faz e aqui o gestor dizer que tem. Que, na verdade, até poderia, porque ele poderia estar fora do CRAS, o que seria um erro, né? Mas poderia estar fora do CRAS. Mas é importante ter essa relação. Como a assistência social atende às situações de violência, de violações de direito, certo? Aí vem aquela velha resposta aqui que muitos municípios informam, infelizmente, que atendem no CRAS, né? Como o município atende adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, aí isso aqui também tem que estar ligado ao CREAS, né? Lá no censo do CREAS, você respondeu tudo isso aqui, como é que é feito o atendimento, se fez, os quantitativos, certo? Também está tudo lá com o CREAS, total de LA, total de PSC, os profissionais, os locais onde são feitos serviços à comunidade, certo? Também tudo está lá no censo do CREAS. E esse serviço especializado em abordagem social à pessoa em situação de rua também, certo? E perguntou onde é ofertado. A parte dos programas e outras ações. No caso de acolhimento de criança e adolescente, quais atividades de gestão e monitoramento são realizadas pelo órgão gestor e indica as ações realizadas na política de assistência social no município para enfrentamento ao trabalho infantil. Bem, essas opções. Aí aqui ele pergunta sobre a questão do apoio à família guardiã extensa, né? O que é isso aqui? Não é família acolhedora. É quando há uma determinação do juiz, onde aquela criança, para diminuir, digamos assim, as consequências da retirada da sua guarda da família natural, ele determina que ao invés dele ir para uma família acolhedora ou para um acolhimento institucional em instituição, ele determina que ela vá para a família guardiã extensa, que é um parente, um padrinho, um tio, né? Ele pode fazer essa determinação. Se isso ocorrer no município, aí ele vai fazer algumas outras perguntas, né? Ou seja, se não tem, eu vou para 51. Se tem, eu vou dizer quantas e se as famílias recebem algum recurso pelo programa. Pergunta também se o município abrigou em alojamentos provisórios pessoas atingidas em situação de calamidade pública ou emergência e se sim, o quantitativo, tá? Pergunta em 2022 se o município ofertou atendimento a pessoas imigrantes ou refugiados e o quantitativo. E caso sim, é por nacionalidade, né? Não é o caso, pelo menos que eu tenha conhecimento de nenhum dos nossos municípios. O município tem encaminhado usuários de assistência social para quais oportunidades do mundo do trabalho? Pergunta se tem alguma dessas encaminhamentos aqui. O município utiliza embarcação ou lancha, também não é o nosso caso. E o bloco 6, os benefícios socioassistenciais, CAD único e transferência de renda. O município promoveu capacitação sobre o CAD único e quais ações relativas ao BPC são desenvolvidas. Também, isso aqui também tem perguntado lá no censo do CRAS, certo? Pergunta sobre benefício eventual. Isso aqui também está perguntado lá no censo do CRAS e no censo do CRES. Por tipo e onde é que é feita a concessão. Certo? Isso também tem que estar batendo lá com o do CRAS e o do CRES, tá? Se é no órgão gestor, se é na unidade da rede, ou seja, se lá no CRAS eu digo, não, o benefício, o auxílio natalidade é concedido lá no CRAS. Aí aqui eu tenho que colocar em unidade da rede socioassistencial, tá? Não vai, digamos assim, conflitar com as respostas.
Gestão do trabalho, ele pergunta a questão de concurso público. Não tenho conhecimento de nenhum dos municípios terem realizado concurso público no ano de 2022. Se possui plano de capacitação e educação permanente. Se realizou capacitação e formação dos trabalhadores e conselheiros no ano de 2022. E o total de profissionais e conselheiros que foram capacitados. Tá? Pergunta se possui um núcleo de educação permanente também. E, por fim, a estrutura de recursos humanos. Lembrando que não precisa colocar todos esses dados, porque isso aqui vai vir tudo do CAD SUAS. Aqui, o que é que eu vou colocar? O nome, o sobrenome, e vou indicar essas últimas duas colunas, as áreas de atuação, certo? De acordo com essa legenda aqui. Atividade de gestão, gestão do SUAS, vigilância, gestão do trabalho, regulação do SUAS, de acordo com o que está aqui. Então, eu só preciso fazer isso para não ter que colocar CPF, RG e tal, porque isso tudo ele vai puxar do CAD SUAS. E, por fim, a identificação dos responsáveis pelo preenchimento e pela vigilância. Certo? Ok, sem sugestão? Alguma pergunta? Por mim, tudo ok, Otávio. Censo do fundo. O censo do fundo é bem mais simples, né? Então, a parte da identificação também, recursos humanos, vale a mesma orientação. Pergunta se o fundo é unidade orçamentária, sim. Quem é o ordenador de despesa, se é o secretário, o prefeito, etc. Se os recursos próprios de 2023 foram aplicados, foram alocados na unidade orçamentária. Se o município fez em 2022 transferência de recurso ou convênio para entidades, aqui, pelo que eu tenho conhecimento, nenhum dos nossos municípios faz esse tipo de transferência para entidades, certo? E se perguntou, ele vai perguntar, se sim, ele vai perguntar quantas entidades. E se o município recebeu recursos estaduais para o cofinanciamento da assistência social em 2022, tá? Então, eu também aqui, só os municípios que têm CREAS receberam. A partir de 2023 é que os municípios estão recebendo aquela parte lá do cofinanciamento para CREAS e para profissional. E aí eu vou colocar aqui, no caso, municípios que receberam para o CREAS, proteção social especial de média complexidade, e sim, fundo a fundo, certo? E se o município tem recebido, ele pergunta se os recursos foram alocados na unidade do fundo municipal, e a resposta também é sim. Os recursos para o financiamento de benefício eventual foi previsto na lei orçamentária? A pergunta. E se os recursos do município de benefícios eventuais são alocados no fundo? O percentual de recursos do IGD-PBF gastos com o conselho, e aí ele vai escolher qual. Nessa parte de benefício eventual, a gente paga, claro, de recursos próprios, mas, tipo, o Cibele, que é a nossa contadora, ela joga lá para a conta do fundo, para 14, aí de lá é que faz o pagamento do benefício eventual. Aí, nesse caso, eu vou dizer que sim, né? Isso, exatamente. Certo? E a totalidade dos recursos de benefício eventual é alocada no Fundo Municipal da Assistência Social, certo? Que no caso esse aqui ele só pergunta dos recursos do Estado, né? Que não recebeu. Bom, essa última tabela é a tabela mais complicada, digamos assim, que a gente tem que tratar diretamente com a contabilidade. Porque vamos lá. O que é que ele pergunta? Em 2022, ele quer saber, referente aos recursos próprios, aqui esqueça o recurso federal, ele só quer saber recursos próprios e do Estado. Do Estado, aquele município que não tem CREAS é tudo zero, tá? Porque não recebeu nada. Então, essa coluna aqui é zero e essa coluna aqui, essa última coluna também, da despesa do Estado, pelo governo do Estado, é zero também, tá? Vou trabalhar com o meu município. Aqui, pessoal, ele quer saber de recursos próprios. Por isso que eu sempre falo com os contadores, mas a gente tem uma dificuldade imensa deles atenderem isso. É o quê? Dentro da unidade orçamentária, lá do bloco da proteção social básica, eu tenho que ter a previsão. Fonte de recursos, municipal, estadual e federal. Maiara deu um exemplo agora. Eu vou pagar, chegou lá, final do mês, folha de pagamento do profissional do CRAS, não tem recurso lá do bloco federal. Vou pagar com recurso próprio. Ele vai empenhar
lá na unidade orçamentária do bloco da proteção social básica e vai escolher a fonte de recursos municipal. Pronto. Com isso, quando chegasse agora no final do ano, você diria, me dê um relatório dessa unidade aqui, dessa ação orçamentária, quanto foi gasto com recurso próprio dela. Pronto. Aí eu já teria o quê? Na proteção social básica, foi gasto X. Porque o que é que você tem que identificar aqui? Quanto de recurso próprio, certo? Foi previsto no orçamento para a proteção social básica e quanto foi gasto de recursos próprios. A mesma coisa da especial, de benefícios, gestão, programas e outros. Então, por exemplo, benefício, entra benefício eventual. Então, como a gente não tem cofinanciamento estadual nem federal, então tudo que foi gasto de benefício eventual, eu vou colocar aqui. Nessa primeira coluna, eu vou colocar o que está no orçamento, que é o que foi previsto, certo? E quanto foi executado. Agora, onde é o problema? A proteção básica. Quanto foi previsto de recursos próprios e quanto foi executado. Que aí é onde a gente vai ter que... Essa página aqui é sentar com a contabilidade, vocês transmitirem essa explicação para a contabilidade, contador. E, logicamente, se precisarem do nosso auxílio, a gente vai auxiliar, certo? Olha, eu quero saber isso, isso, isso e isso. Explicar bem direitinho. Pronto, eu vou dar um jeito aqui, tal, tal, vou conseguir essa informação. Porque se fizesse essa divisão de fontes, isso aí era só relatório de sistema. Apertava 2 dedinhos lá, o relatório dava tudo bonitinho para a gente. Entendeu? Então, esse é o ponto, que torna-se mais complicado. Por isso, eu acho que é o que tem que correr logo atrás dessa informação. Porque eu sempre chego lá no final, né? Do prazo, aí não mandou e fica um... Então, assim, acho que prioridade já é correr atrás disso aqui, certo? Dessa tabela do fundo, tá bom? Recursos humanos, a mesma coisa, né? Vai puxar do bocado de suas. E os responsáveis também a mesma coisa, tá? Alguma pergunta? Tudo ok? Por enquanto, não. Quando começar o preenchimento, aí nós começamos a Exatamente. Mas gritar é para os para outros. isso mesmo. Vai surgir todas as dúvidas. Aí eu vou dizer, assista lá o vídeo que a gente fez no YouTube naquele dia. Eu sei que você não vai dizer isso, Eu não Otávio. sou doido não, né? Vamos, quem puder ligar as câmeras aí para a gente fazer uma foto no dia de hoje. Ajeitando os cabelos, todo mundo ajeitando os cabelos. Diga aí, Ana Cristina, bom dia. Tem mais alguém? Ixi, Ana, você olhou de lado, eu não sei se eu tirei a foto na hora que você olhou, peraí. De novo. Pronto, acho que agora foi. Deixa eu botar aqui no grupo. Pronto. Tu tá, né? Hoje já tá, os cabelos bem penteadinhos.